Verdade, viu, Cássio? Pegou muita gente de surpresa, foi uma decisão unânime por parte do Superior Tribunal da Catalunha. O júri formado por 3 mulheres e um homem apontou inconsistências no depoimento da acusante. E a bomba no caso Daniel Alves lá na Espanha. Salve, rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo polêmico aqui na mídia esportiva. Desta vez aqui, a justiça anula condenação do Daniel Alves na Espanha. É isso mesmo, rapaziada. Então inscreva-se no canal. Vamos com as notícias aqui da CNN e do Band News aqui sobre a atualização do caso Daniel Alves. Bora ver. O que chega da Espanha. A sentença de condenação do jogador Daniel Alves por agressão sexual foi revogada por um tribunal da Espanha. É informação de momento que o Jairo Nascimento vai trazer em detalhes pra gente. Exatamente, né? Lembrando que ele foi preso no ano de 2023 pelo crime de estupro, depois foi solto mediante pagamento de uma fiança em 2024 e agora a sessão de apelação do Superior Tribunal de Justiça da Catalunha tomou a decisão por unanimidade sobre o recurso relacionado ao jogador, anulando a sentença por agressão sexual. Vamos dar uma olhadinha? Essa notícia, inclusive, a gente traz aqui para você. Segundo o comunicado do tribunal, a resolução considera que a sentença apresenta déficits avaliativos, o que impede que o Superior Tribunal compartilhe da avaliação e conclusão do Tribunal de Primeira Instância. Apesar disso, o tribunal ressaltou que não considera a hipótese da acusação provada. Isso também não significa que a hipótese sustentada pela defesa do jogador é verdadeira. Em fevereiro de 2024, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Na época, o jogador estava há 1 ano em prisão preventiva. Após pagar fiança, o ex-lateral deixou a prisão em março de 2024 e desde então ele estava em liberdade condicional. Carol. Era o que a gente estava acompanhando e falávamos com o Jairo Nascimento. Temos então o Daniel Alves, tinha uma condenação, entrou com recurso, sentença não estava ainda transitado em julgado. Então a defesa do jogador entra com esse recurso e agora vem essa decisão por parte desse tribunal lá da Espanha. A decisão unânime revogando essa condenação. Daniel Alves, que já estava em liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença, inclusive chegou a mudar de cidade, Jairo Nascimento, e adotou aí um perfil mais discreto desde que deixou a prisão. Exatamente, né? Porque vamos relembrar um pouco do caso, né? O Daniel Alves, ele foi acusado de ter cometido esse estupro no dia 31 de dezembro de 2022 numa boate. Teria feito sexo sem consentimento de uma jovem de 23 anos. Depois, ele estava jogando no México na época. Ele volta para o México, faz uma partida, inclusive, pelo time da época. E aí, no dia 20 de janeiro de 2023, o Daniel Alves é preso sob essa acusação. Por quê? No dia do crime cometido, foi acionado um protocolo que existe na Espanha para casos de agressão sexual. E aí foram colhidas algumas amostras, alguns exames, o depoimento também dessa vítima. Ele fica preso durante um longo período. Em março de 2024, com autorização da Justiça, ele paga 1 milhão de euros de fiança, à época cerca de 5 milhões e meio de reais. E aí vai responder em liberdade, deixa a cadeia, vai para casa. Morava em Barcelona, numa mansão, numa área que é bastante conhecida, inclusive ali da cidade, que abriga jogadores e pessoas famosas que têm residência e muito dinheiro em Barcelona. Desde então, ele estava com essa vida um pouco mais tranquila, postando poucas fotos nas redes sociais. Chegou a cancelar, inclusive, né? Cancelou as redes sociais, bloqueando comentários durante um tempo. Demorou meses, inclusive, para postar a primeira foto depois do caso. Reatou o relacionamento com a esposa, que haviam separado, depois voltaram com o seu relacionamento. E aí, como a gente estava até conversando, né, se mudou para a ilha de Tenerife. Fica já quase que ali no continente africano, né, perto do Saara Ocidental, que é um conjunto de ilhas que pertencem à Espanha. Por que é importante a gente trazer essa explicação da questão da geografia? Porque, segundo a sua sentença, ele não poderia deixar o território espanhol. Se o Daniel Alves quisesse vir para o Brasil durante esse período da resposta em liberdade, ele não poderia fazê-lo. Foi um dos acordos para que ele pudesse pagar a fiança.
então ele ainda continua em território espanhol. Lembrando que ele estava em liberdade provisória. Teve o pagamento dessa fiança, como o Jairo Nascimento coloca para a gente, o valor de 1 bilhão de euros, na época o equivalente a cerca de 5 milhões e meio de reais. E então, Daniel Alves deixa a prisão, apesar da condenação por agressão sexual. Mas como a sentença não tinha ainda transitado em julgado, a defesa de Daniel Alves ingressou com um recurso. A gente fala aqui em liberdade provisória, ele consegue deixar a cadeia, tinha que manter inclusive uma distância da vítima. E temos agora esse recurso apreciado por esse tribunal do país que decide, por unanimidade, agora revogar essa sentença de condenação por agressão sexual. Qual que é o argumento, qual que é a justificativa do tribunal para essa revogação, Jairo? Vamos dar uma analisada aqui nesse texto que foi divulgado para a gente. Só retomando, 4 anos e 6 meses de prisão foi a condenação inicial. 5 anos de liberdade supervisionada. Né, dando satisfação para a justiça do que ele estava fazendo e onde estava. E aí 9 anos de afastamento da vítima, não poderia chegar perto. Agora, o que eles dizem? Né? A seção de recursos está revogando essa decisão sobre a condenação, dizendo que o seguinte: a sentença revogada apresenta déficits avaliativos que impedem compartilhamento da avaliação do tribunal. O que significa no juridiquês? Que as provas, para eles, não estão muito evidentes. São insuficientes para manter a condenação de Daniel Alves. Exatamente. É por isso que eles, até no final desse texto, dizem que o tribunal ressalta não considerar aprovada a hipótese acusatória. Está dizendo assim, pode ser que ele não tenha cometido o crime, mas também pode ser que ele tenha cometido, né? Que a hipótese verdadeira é sustentada pela defesa do acusado. Então, está abrindo esse flanco para os dois lados, na possibilidade de que as provas são hipossuficientes, não são necessárias para darem sequência nesse processo e por conta justamente das provas que estão no processo é que há a revogação dessa condenação do ex-jogador da seleção brasileira. Ainda já teve alguma repercussão, Jairo, no meio esportivo e o próprio Daniel Alves já se manifestou? Por enquanto ainda não. A gente está aguardando uma manifestação, seja por meio inclusive da própria defesa do Daniel Alves ou dos outros jogadores. O que é importante a gente destacar, até é interessante você perguntar isso, que sobre a questão do Daniel Alves, houve um silêncio absoluto no meio esportivo. A maior parte das pessoas se recusaram a falar, salvo a exceção de poucos e parcos exemplos. Os jogadores, aqueles que atuavam, por exemplo, com ele na época da seleção brasileira ou durante muitos anos no Barcelona, ficaram calados, não se manifestaram. Salvo exceção à época, sobre quem teria emprestado o dinheiro para ele pagar a fiança. E aí, o pai do jogador, o Neymar pai, assumiu, não, fiz um favor a um amigo e por isso emprestei o dinheiro. Mas não justificou mais do que isso. Bem, a gente, claro, acompanha agora a repercussão, se a defesa de Daniel Alves vai se manifestar. Também aguardamos a possibilidade de recursos serem apresentados, Jairo? Existe a possibilidade, principalmente por parte da defesa da vítima e também do Ministério Público. Ambos haviam pedido a condenação de Daniel Alves, foram favoráveis à condenação. A gente lembra, inclusive, que a defesa havia pedido um período muito maior de prisão para ele, mas o que não foi acatado pela Justiça Espanhola. Bem, notícia que terá atualização nos próximos instantes e claro que a gente vai trazer aqui para você informação de momento que chega lá da Espanha. Portanto, o Tribunal da Espanha revoga a condenação de Daniel Alves por agressão sexual. Sabia que agora é possível usar inteligência artificial para atender os seus clientes pelo WhatsApp, similar ao ChatGPT, porém treinada com todo o conteúdo sobre a tua empresa. Felipe Killen, porque, olha só, gente, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anunciou a anulação da sentença que condenava o ex-jogador Daniel Alves por estupro. O atleta, ele havia sido condenado a 4 anos e 6 meses de prisão e estava em liberdade condicional desde março do ano passado, justamente esperando o resultado desse julgamento. Killen, traz mais detalhes pra gente. Foi uma decisão por parte do Tribunal da Catalunha que acabou chamando bastante atenção, no mínimo gerando polêmica. Bom dia para você novamente. É verdade, viu, Cássio? Pegou muita gente de surpresa, foi uma decisão unânime por parte do Superior Tribunal da Catalunha. O júri formado por 3 mulheres e um homem apontou inconsistências no depoimento da acusante e afirmou que as provas apresentadas não superaram o limite da presunção de inocência. O Daniel Alves chegou a ser condenado a 4 anos e 6 meses por violência sexual, ficou 14 meses preso de forma preventiva naquela prisão Brian, que fica nos arredores de Barcelona. Ele foi solto em março do ano passado após
um recurso da defesa e uma fiança de €1 milhão, e a defesa afirmou que não havia, né, a chance deles fugir, porque a gente sabe que o Brasil tem essa coisa com o seu cidadão de não devolver para o país, né, de que o acusa, enfim, existia essa preocupação, mas a defesa disse que não haveria essa possibilidade e chamou a atenção também essa decisão, né, do Superior Tribunal da Catalunha. O caso aconteceu em dezembro de 2022, na área VIP da Boate Sultan, em Barcelona. Na época, a acusação e a promotoria apresentaram depoimentos de testemunhas, vídeos da boate e também laudos médicos. Inclusive, a promotoria pediu uma revisão da pena para que ela fosse aumentada. Agora, houve essa anulação da condenação de Daniel Alves, mas cabe recurso na Suprema Corte Espanhola. Então é isso, ainda cabe recurso, mas não deixa de ser uma decisão que choca todo mundo, né? Porque pensa, nossa, a justiça foi lá, condenou, ele para o seu trabalho, né? Acaba interrompendo a carreira, recebe uma condenação de 4 anos, cumpre pena, depois tem ali, né, um benefício, mas de certa forma agora a justiça, por quase que unanimidade, como dizia o Killing, anula uma condenação. Enfim, vamos ver o que ainda pode surgir a partir disso. Eu acho que mais chama atenção nessa história, que vale também a reflexão, praticamente com essa decisão, é a anulação do depoimento dessa jovem, né, que foi vítima desse estupro. Então, praticamente, anula tudo que ela falou, todo o trauma que ela passou. A gente acompanhou aqui, gente, inclusive na tela da Band, né, dias de julgamento. Quando saiu a sentença, né, que ele seria, né, realmente cumprir a prisão. Ela disse que estava muito aliviado, mas também com muitos traumas. Ela que tinha medo de sair para a rua e agora, imagina ela recebendo também a informação da justiça anulando a condenação. Realmente, a vítima também acaba perdendo toda a credibilidade, né? E chama atenção o fato de 3... né, dos 4 de serem mulheres, mesmo assim, anulando a condenação. Tá aí, rapaziada, toda a repercussão aí do caso Daniel Alves, né, rapaz? Quem diria, né? Quem diria, principalmente a mídia brasileira, né? Agora ela vai ter que pôr o rabinho entre as pernas, né? Porque o processo foi completamente anulado, né? Ou seja, tudo que o depoimento que a garota falou lá, agora já não tem mais credibilidade aí, né? Passou todo esse tempo, Daniel Alves foi preso, né? Foi impedido lá de cumprir o seu contrato lá com o Clube do México, né? Ele teve danos severos aí, né? Financeiros, né? E agora eu quero saber o que a mídia brasileira vai fazer aí, né? Já que todos já deram antes de ter o julgamento, né, rapaziada? Ninguém tá inocentando o Daniel Alves aqui, né? Deixando claro, mas antes de ter tido o julgamento, né? Aqui a mídia brasileira, né? Esse extremismo aqui de querer condenar quando não convém, né? Quando não é quando a pessoa não beneficia essa parte da imprensa brasileira aqui, né? Agora eu quero ver o que eles vão fazer aí, o que eles vão falar, né? Se vai ter retratação, né? Porque até o jornalista aqui da Band, a condenação foi anulada, né? O caso, ele volta na estaca zero, né? Então não tem como você falar com certeza, porque não foi julgado, né? Todas as provas são anuladas também aí nesse caso aí complicado, né, rapaziada? Mas novas informações vão surgir a respeito disso daí, e eu vou estar trazendo aqui, acompanhando esse caso para você aqui na mídia brasileira, e também vou procurar informação na mídia da Espanha, tá? Até a próxima polêmica aqui no TNR Fute.